a Guiana encontrou petróleo. 480 bilhões de barris, uma escala equivalente à da Arábia Saudita. A América e a China agiram imediatamente, mas a Guiana os rejeitou. O mundo inteiro ficou chocado. A nação que escolheram como parceira foi o Brasil. Um repórter de uma emissora estrangeira perguntou, com um tom de desprezo: vocês podem realmente confiar em um país em desenvolvimento como o Brasil? Naquele momento, o presidente da Guiana explodiu. O que realmente aconteceu? Vamos agora revelar a chocante história completa. Meu nome é Jonathan Williams, trabalho como diretor técnico da Companhia Nacional de Petróleo da Guiana. Concluí meu doutorado em engenharia de petróleo na Universidade de Londres, no Reino Unido, e trabalhei por 15 anos em grandes petrolíferas internacionais. Depois, voltei para minha pátria. A Guiana é um pequeno país com uma população de 820 mil habitantes, localizado no extremo nordeste da América do Sul, de frente para o Oceano Atlântico. Fomos uma colônia britânica por 153 anos. Meu avô trabalhou em plantações de cana-de-açúcar e meu pai quase morreu nas minas de ouro. Conquistamos a independência em 1966, mas a pobreza persistiu. Nosso produto interno bruto era menor que o de um estado de porte médio no Brasil e metade de nossos cidadãos vivia com menos de $5 por dia. Foi nesse cenário que encontramos petróleo. Exatamente 2 anos atrás, o secretário de Recursos Marinhos correu para o gabinete do presidente. Em sua mão ele segurava o relatório de exploração. Senhor presidente, está confirmado. A voz do secretário tremia. 480 bilhões de barris. Um silêncio súbito tomou conta da sala de reuniões. 480 bilhões de barris. Uma quantidade suficiente para sustentar toda a população por 2.000 anos. Uma escala comparável ao campo de Ghawar, da Arábia Saudita. Mas, estranhamente, ninguém se alegrou. Não houve gritos nem aplausos. O presidente apenas olhava pela janela e o secretário de Finanças estava de cabeça baixa. Eu bebi água com as mãos trêmulas, porque todos nós sabíamos o que aconteceria conosco no momento em que essa notícia se espalhasse pelo mundo. Na tela da sala de reuniões, uma notícia de última hora de um canal internacional apareceu. Crise governamental na Venezuela continua. Consórcio de empresas americanas assume os direitos de gestão dos campos de petróleo de Orinoco. Isso havia acontecido apenas 3 meses antes. Meio mês depois que a Venezuela anunciou um aumento na produção de petróleo bruto. O Departamento de Estado do Zessero-Maúda emitiu uma declaração dizendo que ajudaria a restaurar a democracia. E 10 dias depois, os direitos de mineração e processamento do petróleo venezuelano foram transferidos para empresas de energia americanas. O que retornou ao povo venezuelano foi 800 milhões de dólares por ano, sob o nome de Fundo de Estabilização, o que não chegava a 4% da receita do petróleo. O presidente abriu a boca. O relatório de exploração já vazou? Ainda não. Mas o movimento dos navios sonda foi detectado por satélite. É apenas uma questão de tempo. Então não temos tempo. A voz do presidente estava atingida de desespero. Naquela noite, não consegui dormir. Andei pela cidade de Georgetown. A cidade estava tranquila, como sempre. Os vendedores do mercado, os motoristas de táxi e os professores ainda não sabiam, mas logo saberiam. Em um café, ouvi um velho conversando com seu neto. Quando o vovô era jovem, também encontramos ouro. Neto, o que aconteceu, vovô? O que restou foram montanhas esburacadas e rios sujos. Nós apenas entregamos a terra. O neto perguntou, se tivermos petróleo, será diferente agora? O velho não conseguiu responder. Eu também não consegui. 3 dias depois, a fronteira entrou em caos. Refugiados da Venezuela começaram a chegar em caminhões, ônibus e a pé. Em um posto de controle, uma mulher chorava. Por favor, nos aceite. Não tenho mais o que dar para meus filhos comerem. O que aconteceu na Venezuela? Empresas estrangeiras tomaram toda a nossa aldeia. Disseram que era para a proteção das instalações de petróleo.
e não nos deixaram voltar para casa. Seu marido, ao lado dela, disse: a compensação, nem um centavo. O governo está do lado das empresas estrangeiras. Nós, os cidadãos, não somos mais nada. Meu coração disparou quando ouvi essas palavras. Talvez esse fosse o nosso futuro. Vários campos de refugiados foram montados perto da fronteira. Milhares se abrigaram lá. Ouvi mais histórias. Um homem idoso disse: a geração do meu pai ficou rica com o petróleo. A Venezuela era o país mais rico da América do Sul. Quando foi isso? 60 anos atrás. Desde então, temos ficado cada vez mais pobres. Por que isso aconteceu? Os olhos do velho se encheram de lágrimas. Porque as companhias de petróleo levaram tudo. Primeiro, as empresas americanas. Depois, o governo nacionalizou e vendeu novamente para empresas estrangeiras para pagar dívidas. O que sempre voltava para nós, o povo, eram apenas as migalhas. Um jovem interveio. Eu trabalhei no campo de petróleo. Trabalhava 14 horas por dia, mas meu salário era de apenas $80. Sabe quanto ganhavam os engenheiros estrangeiros? Os engenheiros americanos, $12 mil por mês pelo mesmo trabalho. Se você reclamasse, no dia seguinte estava demitido. Tínhamos que aguentar porque o trabalho era precioso. Enquanto eu caminhava pelo campo de refugiados, pensei que este poderia ser o nosso futuro. Houve uma manifestação na praça pública de Georgetown. Milhares se reuniram. Em uma faixa estava escrito: não seremos a Venezuela. Um estudante universitário pegou o microfone e gritou: o petróleo não é uma bênção. A história já provou isso. Olhem para a Nigéria, olhem para Angola. Quanto mais rico o país em recursos, mais pobre o povo. Houve aplausos. O representante do sindicato disse: a geração de nossos pais trabalhou para empresas britânicas. Nossa geração trabalhou para empresas canadenses. Vocês querem que trabalhemos novamente para empresas americanas? Até quando viveremos como trabalhadores para outros países? Naquela noite, o gabinete convocou uma reunião de emergência. O presidente disse: o povo está nas ruas, é hora de tomarmos uma decisão. O secretário do Interior relatou: senhor presidente, os resultados da pesquisa de opinião pública saíram. 78% dos cidadãos se opõem ao desenvolvimento exclusivo por empresas estrangeiras. 91% dizem que as instalações de processamento devem ser construídas dentro do país. O secretário de Finanças balançou a cabeça. Mas, senhor presidente, isso é realisticamente impossível. É necessário um mínimo de $15 bilhões para construir uma refinaria. O orçamento anual do nosso país é de apenas 2,8 bilhões. Como vamos financiar isso? Então, não temos escolha a não ser depender de capital estrangeiro. A sala ficou em silêncio novamente. Não tínhamos escolha, não tínhamos tecnologia, não tínhamos dinheiro, não tínhamos poder. Mesmo com petróleo, ele não seria nosso, até aquele momento. Uma semana depois que a notícia da descoberta de petróleo se espalhou, houve uma ligação da embaixada americana. Um enviado especial de Washington queria se encontrar com o presidente. O presidente olhou para mim. Jonathan, venha comigo. Você trabalhou em grandes petrolíferas, então sabe que tipo de pessoas eles são. Eu assenti. Sim, senhor, eu sei. Eu sei muito bem. A porta da sala de reuniões se abriu. O homem que entrou tinha cerca de 50 anos. Terno cinza, gravata vermelha. Cabelo perfeitamente penteado e um sorriso. Bom dia, senhor presidente. Sou o Richard Blake, vice-presidente para a América do Sul de uma grande empresa de energia ocidental. Ele sorriu calorosamente e estendeu a mão. Mas eu olhei em seus olhos. Seus lábios sorriam, mas seus olhos não. Eram os olhos que eu tinha visto inúmeras vezes durante meus 15 anos na indústria do petróleo. Isso não era uma negociação, era um ultimato. Esse era o olhar. Parabéns, senhor presidente. O futuro da Guiana parece muito brilhante. Obrigado, vice-presidente Blake. Blake abriu uma pasta. Nós, juntamente com outras empresas ocidentais, preparamos uma proposta de desenvolvimento. Uma apresentação extravagante começou. Um plano de desenvolvimento offshore feito em gráficos 3D
Imagens de navios sonda de última geração, renderizações de instalações de processamento. Nós forneceremos a tecnologia e cobriremos todo o investimento inicial. Tudo o que o governo da Guiana precisa fazer é conceder os direitos de mineração. O presidente perguntou quais são as condições. Blake sorriu. Pagaremos 15% da produção como royalties. 15%. Eu calculei mentalmente. 480 bilhões de barris. Se é $80 por barril, o valor total é de 38,4 trilhões de dólares. 15% disso são 5,76 trilhões. Isso significa que os 32,64 trilhões restantes iriam para as empresas americanas. Nós gerenciaremos os 85% restantes e os venderemos no mercado internacional. O governo da Guiana obterá lucro sem nenhum risco. O rosto do presidente ficou sério. Vocês não construirão uma refinaria em nosso país? Blake riu e balançou a cabeça. Uma refinaria custa bilhões de dólares. A economia da Guiana não suportaria. É mais eficiente processarmos no Texas, EUA, e enviarmos os produtos. Então, e o emprego para nosso povo? Claro, contrataremos cerca de 800 trabalhadores de campo. 800 pessoas. De 820 mil cidadãos, apenas 800. E apenas trabalhadores braçais. O presidente ficou em silêncio. Eu não aguentei mais. Vice-presidente, posso fazer uma pergunta? Blake olhou para mim, um olhar de aborrecimento. E quem é você? Sou Jonathan Williams, diretor técnico. Também trabalhei em grandes petrolíferas por 15 anos. Seu olhar mudou. Reconhecimento de que eu era da indústria e ao mesmo tempo cautela. O que você sabe? Era o que parecia dizer. Pois não? Qual é a sua pergunta? O senhor sabe o que aconteceu na Noruega? O sorriso de Blake vacilou um pouco. Noruega? Sim. A Noruega também encontrou petróleo na década de 1970. Naquela época, empresas americanas ofereceram a mesma proposta. Nós desenvolveremos e pagaremos 15%. Sabe qual foi a resposta da Noruega? Blake não respondeu. Eles disseram não. Nós mesmos faremos. Eles criaram uma empresa estatal, aprenderam a tecnologia e construíram refinarias. Sabe quanto vale o fundo soberano da Noruega hoje? 7 trilhão de dólares. É dinheiro equivalente a mais de 300 mil dólares para cada cidadão. A sala ficou em silêncio. O sorriso de Blake desapareceu completamente e ele falou: Dr. Williams, a Noruega e a Guiana são diferentes, não são? Qual é a diferença? A Noruega é um país desenvolvido. Eles tinham tecnologia, capital, infraestrutura. A Guiana é. Ele interrompeu a frase. Mas todos nós ouvimos. A Guiana é um país pobre. O que vocês podem fazer? Apenas façam o que dizemos. Ele se virou para o presidente. Senhor presidente, serei franco. A segurança nesta região é muito importante. O senhor viu a situação na Venezuela, não viu? Os olhos do presidente se estreitaram. O que você quer dizer? A instabilidade governamental é um grande risco para o desenvolvimento de recursos. Se vocês cooperarem conosco, o governo americano também garantirá a estabilidade da Guiana. Eu senti um arrepio. Era uma ameaça sorridente. Se vocês não se juntarem a nós, o que aconteceu com a Venezuela acontecerá com vocês. Era isso que ele queria dizer. O presidente falou lentamente. Vice-presidente, vamos pensar sobre isso e entraremos em contato. Blake se levantou. Claro, mas não temos muito tempo. Há outros interessados. Ele abriu a porta e saiu. Quando a porta se fechou, um silêncio pesado tomou conta da sala. O presidente disse: aquele homem estava certo, Jonathan. É impossível para nós fazermos isso sozinhos. Eu respondi honestamente: senhor presidente, é realisticamente muito difícil, nos falta tecnologia, capital e experiência. Então devemos aceitar os 15%? Eu balancei a cabeça. Isso seria roubo, senhor presidente. Roubo contra nosso povo. Então, o que você faria? O presidente bateu na mesa.
Não temos tecnologia, não temos dinheiro, não temos poder de barganha. O que podemos fazer? Eu não consegui responder. Naquele momento, o secretário de Relações Exteriores falou cautelosamente: senhor presidente, também houve uma ligação da China. China? Sim. Eles disseram que ofereceriam condições muito melhores. O presidente suspirou. Condições melhores. Fiquei preocupado, porque sabia o que as condições melhores da China significavam. No dia seguinte, o enviado chinês chegou. Seu nome era Wang Wei, representante especial de uma grande petrolífera estatal chinesa. Seu estilo era diferente de Blake. Um sorriso gentil, fala humilde e presentes muito bons. A Guiana e a China são amigas de longa data, disse Wang Wei. Temos cooperado com países em desenvolvimento em todo o mundo através do projeto Um Cinturão, Uma Rota. A Guiana não é exceção. Sua apresentação começou, ainda mais grandiosa que a da América. Faremos da Guiana o centro de energia da América do Sul. Um porto enorme apareceu na tela. Construiremos um porto de águas profundas capaz de acomodar navios-tanque de 500, 000 toneladas. Próximo slide. Instalaremos um oleoduto de 300 quilômetros. Vamos conectar ao interior do país. Próximo slide. Tudo, incluindo rodovias, ferrovias e aeroportos, será construído com capital chinês. Os olhos do secretário de Finanças brilharam. Tudo isso? Qual será o custo? Wang Wei sorriu. Cerca de 20 bilhões de dólares. Mas o governo da Guiana não precisa arcar com isso. O Banco de Desenvolvimento da China fornecerá um empréstimo. As condições do empréstimo são de 3,5% de juros ao ano. O período de pagamento é de 25 anos. O presidente perguntou: e quanto aos royalties? 25%. A sala murmurou: a América ofereceu 15%, mas a China ofereceu 25%. Isso era 10% a mais. E, além disso, educaremos 1.000 jovens da Guiana na China. Engenharia de petróleo, gestão, tudo com bolsas de estudo integrais. O secretário expressou admiração. Estas são condições realmente excelentes. Eu fiquei em silêncio. Algo estava estranho. Era bom demais. Não existe almoço grátis no mundo. Especialmente a bondade que um grande país mostra a um pequeno país sempre tem um preço. Eu falei: representante Wang, posso fazer uma pergunta? Wang Wei assentiu, mantendo o sorriso. Claro, Dr. Williams. O empréstimo de 20 bilhões de dólares, incluindo principal e juros. Quanto será o pagamento total? O sorriso de Wang Wei enrijeceu um pouco. Se calcularmos, cerca de 28 bilhões de dólares ao longo de 25 anos. Quanto precisa ser pago por ano? Cerca de 1 bilhão de dólares por ano. O secretário de Finanças ficou chocado. O orçamento anual do nosso governo é de 2,8 bilhões e 1 bilhão irá para o pagamento da dívida, mas haverá receita do petróleo, não será suficiente para pagar? Eu perguntei novamente: e se o preço do petróleo bruto despencar? Wang Wei acenou com a mão. Isso não acontecerá. 8 anos atrás, o preço do petróleo bruto caiu de 100 para 30 dólares por barril. Foi nesse momento que a economia da Venezuela entrou em colapso. E se isso acontecer de novo, o sorriso de Wang Wei desapareceu completamente. Isso teria que ser rediscutido. Como vocês rediscutiram com o Sri Lanka? A sala ficou em silêncio. Todos conheciam o caso do Sri Lanka. O porto construído com um empréstimo chinês, mas a dívida não pôde ser paga, então foi entregue à China por 99 anos. Wang Wei riu. O Sri Lanka foi uma situação única, diferente da Guiana. Qual é a diferença? O Sri Lanka cometeu erros de gestão. A Guiana tem petróleo, não tem? Eu assenti. Sim, tem petróleo. É por isso que é mais perigoso. O que você quer dizer? Se não pudermos pagar a dívida, não será apenas o porto que eles tomarão, mas também o campo de petróleo. Os olhos de Wang Wei ficaram frios, mas seu sorriso voltou rapidamente. Dr. Williams, você está sendo muito pessimista. Somos parceiros. Se a Guiana não prosperar, a China também não lucrará. Eu não respondi. Aprendi uma coisa em meus 15 anos na indústria. A pessoa que usa a palavra parceiro com mais frequência é a mais perigosa.
Após a reunião, Wang Wei partiu. O presidente suspirou. A América oferece 15% e nos ameaça. A China oferece 25%, mas com uma armadilha de dívida. O secretário de Relações Exteriores disse: de qualquer forma, a China não é melhor, eles estão pagando 10% a mais. Eu balancei a cabeça. Secretário, você olhou atentamente para as condições da China? Qual é o problema? Direitos de gestão do porto por 50 anos, direitos de gestão do oleoduto por 40 anos. E a refinaria é uma operação conjunta. Uma operação conjunta é boa, não é? Olhe para a estrutura acionária. China 70%, Guiana 30%, somos acionistas minoritários. Não temos poder de decisão. O rosto do secretário de Finanças ficou sério. Então eles também levarão tudo, em essência. Sim, a América pega abertamente, a China pega sorrindo. Apenas o método é diferente. O presidente olhou pela janela. Jonathan, seja honesto. Temos outras opções? Eu mordi o lábio. Senhor presidente, eu também não sei. Naquela noite, visitei o campo de refugiados novamente. Jovens da Venezuela estavam reunidos olhando para seus smartphones. O que vocês estão assistindo? Um jovem me mostrou a tela. Era um vídeo do YouTube em português, com legendas em espanhol. Olhe para isso. Este é um país chamado Brasil. Na tela, uma estrutura gigantesca cortava o oceano. O que é isso? É uma plataforma FPSO, uma unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência. Um navio refinaria que pode extrair e processar petróleo em alto mar. Dizem que é uma tecnologia que pouquíssimos países dominam e o Brasil é o líder mundial. Uma mulher ao lado dele disse: eu vi outro vídeo. O Brasil tem muito petróleo, mas seu maior tesouro não é um recurso, mas a tecnologia que desenvolveram para extraí-lo. Como é possível? Tecnologia, dizem eles. Plataformas de petróleo, aviões, tecnologia agrícola avançada, eles fazem tudo. O jovem disse: a Venezuela, com a maior reserva de petróleo do mundo, tem seu povo passando fome. O Brasil, que transformou sua riqueza de recursos em poder tecnológico, tem seu povo prosperando. Qual é a diferença? Eu não consegui responder. Mas naquela noite, o nome Brasil ficou gravado em minha mente. Um país que se tornou uma potência através da tecnologia. Um país que domina a tecnologia, mas, acima de tudo, um país sul-americano, nosso vizinho, que cresceu enormemente, mas nunca invadiu outras nações. Existe mesmo um país assim? Eu precisava investigar, porque nosso futuro poderia depender disso. 10 dias se passaram e a situação piorou. A América e a China chegaram a um acordo. Não, mais precisamente, começaram a cooperar secretamente para nos pressionar. Primeiro, a América agiu. Um artigo apareceu em um canal de notícias internacional. Preocupações com a instabilidade política da Guiana. Oposição pressiona pelo impeachment do presidente. Fiquei chocado ao ver o artigo. Impeachment da oposição? Era a primeira vez que eu ouvia falar. Mas, naquela tarde, o líder da oposição, James Morton, deu uma coletiva de imprensa. O governo atual vai vender a riqueza do nosso país para estrangeiros, gritou Morton diante do microfone. O presidente está negociando secretamente com a América. Ele vai entregar nosso petróleo sem o conhecimento do povo. Fiquei furioso. A negociação era verdade, mas a acusação de vender era uma mentira deslavada. Na verdade, o presidente havia rejeitado a proposta de 15% da América. Mas o mais chocante veio a seguir. Obtive informações concretas. Morton acenou com um documento, evidência de que o presidente recebeu 20 milhões de dólares de uma empresa americana. A coletiva de imprensa explodiu. Qual é a evidência histórica de transações bancárias? 20 milhões foram enviados para a conta de um assessor do presidente. Eu vi a evidência depois, um documento completamente forjado, mas o boato já havia se espalhado. A notícia falsa tomou conta das redes sociais. O presidente vendeu o país. Impeachment para o fantoche da América. O presidente convocou uma reunião de emergência. O que está acontecendo? O rosto do presidente estava pálido. O chefe de inteligência relatou: senhor presidente, os resultados da investigação saíram. O líder da oposição, James Morton, visitou Pequim 3 vezes no último mês.
Pequim, sim. E 58 milhões de dólares foram depositados na conta de um assessor de Morton, vindos de uma empresa de fachada em Hong Kong. É dinheiro chinês, sem dúvida, senhor. O presidente recostou-se na cadeira. Então a China não agiu diretamente, mas usou a oposição para nos desestabilizar. Exatamente. E a América usará essa desordem para intervir em nome da estabilidade. Eu senti um calafrio. Era um ataque perfeitamente coordenado. A China agitaria por dentro, a América pressionaria por fora. Parecia que as duas grandes potências estavam competindo, mas o resultado final não mudaria. Eles nos devorariam. Jonathan, o presidente me chamou. Você estava certo. Nem a América nem a China nos veem como parceiros. Eles apenas nos veem como presas. Senhor presidente, temos outra opção? Existe uma terceira via? Eu mordi o lábio. O vídeo que vi no campo de refugiados me veio à mente. Brasil, um país que se tornou uma potência tecnológica. Um país que constrói plataformas que outros não conseguem. Senhor presidente, há algo que eu gostaria de investigar. O quê? O Brasil. O presidente ergueu as sobrancelhas. Aquele gigante da América do Sul? Sim, a tecnologia marítima e de águas profundas do Brasil é uma das melhores do mundo, dizem. E respirei fundo e disse... E o Brasil, mesmo tendo se tornado uma grande potência, nunca invadiu outro país. A sala ficou em silêncio. O presidente falou lentamente. Existe mesmo um país assim? Vou investigar, senhor presidente. Passei a noite inteira pesquisando documentos. Quanto mais eu aprendia sobre o Brasil, mais chocado ficava. O Brasil passou por períodos de ditadura militar e crises econômicas devastadoras. Na década de 1980, lutava contra a hiperinflação e o GDP per capita era baixo. Mas hoje o GDP per capita é de quase 9 mil dólares e é a 9ª maior economia do mundo. Um país que se transformou em 40 anos e fez isso com uma base de recursos, mas investindo massivamente em tecnologia. Como isso foi possível? Investiguei a indústria brasileira, plataformas offshore e tecnologia de águas profundas. A Petrobras, sua empresa estatal, é pioneira mundial em exploração de petróleo em águas ultraprofundas. Especialmente no setor de alto valor agregado, a participação do Brasil na construção e operação de FPSOs, unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência, é de 61%. Essa tecnologia é perfeita para um país como o nosso, a Guiana. Investiguei também a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e as operações internacionais da Petrobras. Ela tem projetos de desenvolvimento de petróleo em mais de 15 pascalizes ao redor do mundo. Angola, Nigéria, Colômbia, Peru, países em desenvolvimento como nós. Procurei por avaliações desses países. Entrevista com um oficial de energia de Angola. O Brasil nos tratou como parceiros iguais. Eles não esconderam a tecnologia e dividiram os lucros de forma justa. E o mais importante, eles cumpriram suas promessas. Entrevista com o ministro do Peru. A China fez uma oferta primeiro, mas escolhemos o Brasil. A China queria construir o porto e obter os direitos de gestão por 99 anos. O Brasil disse que construiria o porto e transferiria a tecnologia, com a condição de que ele passasse para o Peru após 30 anos. Eu chorei enquanto li os documentos. Realmente existia um país assim, um país que escolheu a cooperação em vez da exploração, o compartilhamento em vez do roubo. No dia seguinte, corri para o gabinete do presidente. Senhor presidente, eu encontrei. O presidente leu meu relatório. Seu rosto mudou a cada página. Isso é verdade? Todos os documentos são verificados, senhor presidente. O Brasil. Eles realmente fariam isso? Transferir tecnologia e dividir os lucros de forma justa. Sim, senhor presidente. E tem mais uma coisa. Abri a última página. O poder militar do Brasil. Poder militar? O Brasil atualmente tem as maiores forças armadas da América Latina, classificadas entre as 15 maiores do mundo. Mais de 360 mil militares na ativa, mais de 3 milhões na reserva, centenas de caças, fragatas e submarinos. Os olhos do presidente se arregalaram. Isso é suficiente para nos invadir facilmente. Exato.
Uma divisão do Exército Brasileiro poderia tomar toda a Guiana. Mas por que eles não atacam? Respirei fundo e respondi. O Brasil não invadiu outro país em mais de 150 anos, desde a Guerra do Paraguai. Eles participaram de missões de paz da ONU no Haiti e no Líbano e saíram depois. Nunca tomaram terras ou roubaram recursos. O presidente olhou pela janela. Isso significa que o poder é para a defesa, não para a agressão. Exatamente, senhor presidente. Se você olhar para o sistema de armas do Brasil, tudo está focado em defesa e dissuasão. O presidente assentiu lentamente. Jonathan, encontre uma maneira de contatá-lo. Sim, senhor presidente. Visitei a embaixada do Brasil em Georgetown. Era modesta. Apenas um pequeno quadro de funcionários. Evidência de que a relação entre Brasil e Guiana não era tão próxima. Fui sem hora marcada. Sou do gabinete do presidente. A recepcionista ficou surpresa. O que o senhor deseja? Gostaria de me encontrar com o embaixador. O assunto é urgente. Após um momento, uma mulher de meia idade apareceu. Bom dia, sou Maria Santos, a embaixadora do Brasil. Sou Jonathan Williams, diretor técnico da Companhia Nacional de Petróleo. Entramos em uma pequena sala de reuniões. Enquanto a embaixadora Santos servia café, ela perguntou: posso saber por que o senhor está aqui? Respirei fundo e disse: gostaríamos de saber se o Brasil estaria disposto a participar do nosso desenvolvimento de petróleo. A embaixadora Santos pousou a xícara de café. Por favor, repita. Encontramos 480 bilhões de barris de petróleo em nossas águas. A América e a China fizeram propostas de desenvolvimento, mas estamos procurando um terceiro parceiro. Gostaríamos de explorar a possibilidade de cooperar com o Brasil. A embaixadora Santos ficou sem palavras por um momento. Então, ela falou com cuidado. Dr. Williams, honestamente não tenho autoridade para responder. Isso precisa ser decidido pelo nosso governo. Eu sei. Por isso, peço que transmita a mensagem ao seu país. Claro, mas posso perguntar, por que o Brasil, a América e a China têm mais capital e experiência não? Peguei os documentos que trouxe. O que queremos é um parceiro, não um mestre. A embaixadora Santos assentiu enquanto lia os documentos. O Brasil é uma grande nação que não agride. Eu continuei. Eles não invadem outro país há mais de 150 anos. Um país que tem poder, mas não rouba. Tem tecnologia, mas não monopoliza. Busca lucro, mas não escraviza. Esse é o parceiro de que precisamos. Os olhos da embaixadora Santos se suavizaram. Vou relatar ao meu país o mais rápido possível. Muito obrigado. Saí da embaixada preocupado. O Brasil concordaria? Eles estariam interessados em um pequeno país como nós, mas minha preocupação não durou muito. 5 dias depois, a embaixadora Santos ligou. Dr. Williams, temos uma resposta positiva do nosso país. Sério? A Petrobras e o Ministério de Minas e Energia enviarão uma equipe de investigação técnica. Eles chegarão na próxima semana. Meu coração acelerou. Isso foi rápido, sim. E o líder da equipe gostaria de falar diretamente com você por telefone. Posso conectá-lo? Claro. Após um momento, o telefone foi conectado. Bom dia. Sou Ricardo Alves, líder da equipe técnica da Associação Brasileira de Plataformas Marítimas. Sua voz era muito calma. Sou Jonathan Williams. Obrigado por ligar. Nós é que agradecemos por a Guiana ter considerado o Brasil como um parceiro. Fiquei surpreso. O americano Blake tinha uma atitude de nós vamos ajudar vocês. O chinês Wang Wei tinha uma atitude de vejam o que vocês ganham se cooperarem conosco. Mas este homem estava agradecendo por nós, os termos considerados. Foi a primeira vez que experimentei tal atitude. Engenheiro Alves, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que vocês responderam tão rápido? Somos um país pequeno. O lucro para o Brasil não deve ser tão grande. O engenheiro Alves riu. Doutor Williams, o Brasil também já foi um país em dificuldades. Há 40, 50 anos, éramos um país que enfrentava enormes desafios. Ninguém se interessava por nós. Naquela época, alguns países nos ajudaram, nos ensinaram tecnologia, nos emprestaram capital, nos deram uma oportunidade. Eu ouvi em silêncio. Nós não esquecemos essa dívida de gratidão.
Então agora o que podemos fazer é fazer o mesmo por outros países. Cooperação em vez de exploração. Essa é a maneira que o Brasil aprendeu. Fiquei sem palavras. Foi a primeira vez que ouvi tais palavras de uma grande nação. Nos vemos na próxima semana, Dr. Williams. Sim, estarei esperando. Depois da ligação, sentei-me em silêncio por um momento. Realmente existia um país assim. Realmente existiam pessoas assim. Corri para o gabinete do presidente. Eles concordaram. Nunca esquecerei o dia em que a equipe de investigação do Brasil chegou. Quando fui ao aeroporto, havia mais jovens do que eu esperava. Engenheiros na casa dos 30 e início dos 40 anos. Quando o vice-presidente Blake chegou, ele tinha 30 pessoas com ele, todos de terno e gravata. Quando o representante Wang Wei chegou, ele tinha 40 pessoas com ele, todos de terno preto. A equipe do Brasil era diferente. Pessoas vestindo roupas de segurança e capacetes. Em vez de pastas, eles carregavam laptops e equipamentos de medição. O líder da equipe, Ricardo Alves, parecia estar no início dos 60 anos. Cabelo grisalho bem arrumado, um olhar calmo e mãos grossas e experientes de quem trabalhou no campo por muito tempo. É um prazer conhecê-lo. Sou Ricardo Alves. Ele estendeu a mão primeiro. Sou Williams, obrigado pela longa viagem. Nós é que agradecemos por esta oportunidade. No carro a caminho do hotel, o engenheiro Alves perguntou: Dr. Williams, qual é a programação para amanhã? Pela manhã, uma reunião com o presidente e à tarde, uma inspeção no local de perfuração. Quanto tempo leva para chegar ao local de perfuração? 3 horas de helicóptero. O engenheiro Alves assentiu. Então, podemos solicitar um briefing esta noite? Gostaria de ver os dados geológicos antes de ir para o campo. Fiquei surpreso. Blake pediu uma reserva no restaurante mais caro da Guiana na primeira noite. Wang Wei pediu para assistir a uma apresentação tradicional na primeira noite. O engenheiro Alves pediu para trabalhar na primeira noite. Claro, vou preparar os documentos. O briefing começou naquela noite na sala de reuniões do hotel. Mostrei os dados geológicos do bloco Stabroek. A profundidade média era de 2.400 metros. Havia lugares que chegavam a 2.800 metros. O engenheiro Alves assentiu. A reserva é estimada em 480 bilhões de barris e a qualidade do petróleo bruto é leve, com uma gravidade de 32 API. Um dos engenheiros brasileiros levantou a mão. Qual é a taxa de recuperação alvo? Atualmente a estimativa americana é de 65%. O engenheiro pareceu surpreso. 65%? Por que tão baixo? Fiquei confuso. Essa é a taxa de recuperação média para petróleo em águas profundas, 60% a 70%. O engenheiro Alves interveio. Dr. Williams, com a tecnologia brasileira podemos alcançar 85%. 85%? Sim. Usando a tecnologia de recuperação avançada de petróleo EOR. Vendo minha surpresa, o engenheiro Alves explicou. É uma tecnologia que injeta água e gás para extrair o petróleo bruto que resta entre as rochas. O custo adicional é de cerca de $4 por barril, mas a recuperação aumenta em 20%. Então, o lucro é enorme. Eu calculei 20% de 480 bilhões de barris são 96 bilhões de barris. A $50 por barril são 4,8 trilhões de dólares. Era uma quantia trilionária que estávamos perdendo. E, mais uma coisa, o engenheiro Alves abriu um laptop, plano para a implantação de um FPSO. Neste bloco, um FPSO é mais adequado do que um oleoduto terrestre. Uma estrutura enorme que parecia um navio apareceu. Este é o FPSO. Ele flutua no mar, extrai o petróleo bruto, armazena e o transfere para outros navios. Não há necessidade de se conectar à terra. Vocês conseguem fazer algo assim? O engenheiro Alves sorriu. Não apenas conseguimos. 61% dos FPSOs do mundo são construídos ou operados com tecnologia brasileira. Fiquei sem palavras. O briefing terminou depois das 11 da noite. 4 horas de discussão técnica ininterrupta. Todos os engenheiros brasileiros fizeram perguntas inteligentes. E o mais surpreendente é que eles se lembravam dos nomes dos nossos engenheiros. Senhor,
Rodrigues, pode me mostrar novamente os dados de pressão da formação que mencionou antes? Senhora Maria, sua análise do padrão de correntes oceânicas foi excelente. Nossos engenheiros disseram depois que foi a primeira vez que se sentiram como seres humanos. Blake nos chamou de nativos. Wang Wei nos chamou de parceiros, mas seu olhar era de quem via servos. A equipe do Brasil nos tratou como colegas. No dia seguinte, houve uma reunião com o presidente. O presidente perguntou: engenheiro Alves, que condições o Brasil deseja? O engenheiro Alves abriu um documento. Primeiro, queremos deixar claro, o Brasil não quer os direitos de mineração. A sala ficou em silêncio. Oferecemos fornecimento de tecnologia e operação conjunta. Os direitos de mineração permanecerão 100% com o governo da Guiana e o Brasil participará como parceiro técnico. O presidente piscou. Vocês não pegarão os direitos de mineração? Não. Em vez disso, oferecemos uma forma de dividir os lucros da produção. A proporção será. O engenheiro Alves respondeu: Guiana 70%, Brasil 30%. A sala explodiu em murmúrios. A América disse 15%, a China disse 25%, o Brasil nos daria 70%. O secretário de Finanças perguntou, incrédulo: 70% para nós? Vocês estão falando sério? Claro, esta é a riqueza da Guiana. Os 30% são nosso lucro em troca do fornecimento de tecnologia e capital. O presidente perguntou cautelosamente: a refinaria? Nós a construiremos na Guiana. Construiremos uma instalação com capacidade para 400 mil barris por dia. O custo é estimado em 5 bilhões de dólares usando tecnologia brasileira. Pode ser financiado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, e pago com os lucros do petróleo. A taxa de juros é de 1,8% ao ano. O período de pagamento é de 25 anos. A sala murmurou novamente. A China ofereceu 3,5%, o Brasil quase metade. Eu perguntei: e se não pudermos pagar a dívida? O engenheiro Alves respondeu sem hesitação: nós renegociaremos. O Brasil não tomará a garantia. Por quê? Não seria mais benéfico para o Brasil tomar, como no caso do Sri Lanka? O engenheiro Alves ficou em silêncio por um momento. Então ele falou: Dr. Williams, o Brasil também sofreu muito durante a crise da dívida externa na década de 80. O país quase quebrou. Naquela época, o povo brasileiro fez campanhas para doar ouro para pagar a dívida. Sabemos como é doloroso estar endividado. A sala ficou em silêncio. Queremos uma parceria de longo prazo, não um lucro rápido. Se a Guiana entrar em colapso, o Brasil também perderá. Se a Guiana enriquecer, o fornecimento de petróleo para o Brasil também se tornará estável. Os olhos do presidente se encheram de lágrimas. Engenheiro Alves, por que o Brasil está fazendo isso? Eu honestamente não entendo. O engenheiro Alves respondeu suavemente: nós também experimentamos o colonialismo e a exploração. Nosso país lutou para se desenvolver, sendo espremido pelas grandes potências. Havia emoção na voz do engenheiro Alves. Conhecemos a dor de uma nação em desenvolvimento. Então, quando ganhamos força, prometemos a nós mesmos que não faríamos a mesma coisa. Cooperação em vez de exploração. Essa é a escolha do Brasil. A sala ficou em silêncio. O presidente se levantou e estendeu a mão. Engenheiro Alves, vamos considerar e daremos uma resposta. Claro, não tenham pressa. No dia seguinte, depois que a equipe do Brasil partiu, a tempestade chegou. Primeiro, Richard Blake da América retornou. Agora, ele não estava mais sorrindo. Ouvi dizer que vocês estão em contato com o Brasil. Estamos considerando várias opções. Os olhos de Blake ficaram frios. Serei franco. O Brasil é um parceiro estratégico dos Eusonios, mas a segurança energética é outra questão. A riqueza nesta região está ligada à segurança do hemisfério ocidental. Fica complicado se o Brasil se envolver demais. O rosto do presidente ficou sério. Isso é uma ameaça? Ou um conselho, senhor presidente? O senhor sabe por que o que aconteceu na Venezuela aconteceu. Se a escolha errada for feita. Ele interrompeu a frase, mas o significado era claro. Depois que Blake partiu, Wang Wei chegou. Ouvi dizer que o Brasil ofereceu boas condições. Wang Wei sorriu. Senhor presidente, você precisa olhar para a realidade.
o Brasil ainda está sob forte influência americana. Eles podem realmente desafiar os interesses dos Estados por vocês? O que eles estão dizendo? Se vocês fizerem um contrato com o Brasil, acabarão nas mãos dos Estados, de qualquer maneira. Não é melhor vir direto para a China desde o início? O presidente respondeu friamente: se cooperarmos com a China, não nos tornaremos como o Sri Lanka? O sorriso de Wang Wei desapareceu. Senhor presidente, essas palavras não são boas. Não somos amigos? Um amigo pede direitos de gestão por 99 anos? Isso é negociável. Podemos fazer 80 anos. Mesmo que seja reduzido, 10 anos ainda é muito. Wang Wei se levantou. Senhor presidente, decida com cuidado. Uma escolha errada levará a arrependimentos. Outra ameaça. Naquela noite, o líder da oposição, James Morton, apareceu na TV. Cidadãos, o presidente quer entregar nosso petróleo ao Brasil. Eu tremi de raiva na frente da TV. O que é o Brasil? Uma potência regional com suas próprias ambições. Se fizermos um contrato com o Brasil, acabaremos sob o domínio deles de qualquer maneira. Por que rejeitar a China, que ofereceu condições melhores? Mentiras. E 70% contra 25%. O Brasil era claramente melhor, mas os cidadãos assistindo à TV não sabiam. A agitação de Morton ganhou seguidores. No dia seguinte, manifestantes se reuniram na praça pública. Contra o contrato com o Brasil, coopere com a China, impeachment do presidente. A situação estava piorando. O presidente convocou uma reunião de segurança de emergência. Qual é a situação? O secretário de Defesa relatou. Senhor presidente, detectamos movimento militar na fronteira com a Venezuela. Cerca de 4.500 soldados. Eles estão se reunindo a 40 quilômetros da fronteira. Exército venezuelano? Não temos certeza. Parece haver mercenários americanos misturados. O rosto do presidente ficou pálido. A pressão havia começado. O secretário de Relações Exteriores disse, com a voz trêmula: Senhor presidente, não podemos detê-los com nossa força militar. Não temos caças e nossos tanques são obsoletos. Então, o que você faria? Desistir do Brasil e se render? O presidente bateu na mesa. Se não decidirmos sobre nossa própria riqueza, seremos escravos para sempre. Naquele momento, meu telefone tocou. Era a embaixadora Santos. Doutor Williams, tenho algo importante para lhe dizer imediatamente. Estou em uma reunião de segurança agora. Houve uma ligação do nosso país. O presidente do Brasil quer falar diretamente com o presidente da Guiana. O presidente do Brasil? Fiquei chocado e olhei para o presidente. Senhor presidente, o presidente do Brasil está solicitando uma ligação direta. Lá e para gol. A sala ficou em silêncio. O presidente atendeu ao telefone. Alô, sou Michael Adams, presidente da Guiana. Uma voz foi ouvida pelo viva voz. Senhor presidente, sou o presidente nome fictício do Brasil. Perdoe-me pela ligação repentina. Não, obrigado por ligar. Ouvi dizer que vocês estão passando por dificuldades. Suas informações são rápidas. O presidente do Brasil disse: Senhor presidente, o Brasil também tem muita experiência. Sabemos como é difícil viver espremido entre as grandes potências. É por isso que você ligou? A voz do presidente do Brasil tornou-se firme. Senhor presidente, se a Guiana escolher o Brasil, nós estaremos com vocês até o fim. O que você quer dizer? Nós incluiremos a segurança da Guiana. Não abandonaremos nosso parceiro. As mãos do presidente tremiam. Como vocês podem nos ajudar? O Brasil é um dos líderes mundiais na exportação de equipamentos de defesa. Podemos fornecer nossos mais recentes veículos blindados, sistemas de mísseis antiaéreos e caças de fabricação própria para a Guiana. Os olhos do secretário de Defesa se arregalaram. Vocês venderiam? Não. Arrendamento de longo prazo. Considerando a situação econômica da Guiana, forneceremos gratuitamente até que vocês comecem a lucrar com o petróleo. De graça? Exato. E enviaremos um contingente do Exército Brasileiro para treinar o Exército da Guiana. 6 meses serão suficientes. A sala explodiu em murmúrios. O secretário de Relações Exteriores perguntou: Senhor presidente, isso não pioraria as relações com os Estésio A? O presidente do Brasil riu.
Os Estados Unidos são os nossos parceiros, mas também somos um Estado soberano. Nós decidimos com quem cooperamos. O mesmo vale para a China. Não recebemos ordens de nenhum país. Faremos o que acreditamos ser certo. O presidente chorou. Senhor presidente, por que vocês estão nos ajudando? A Guiana é apenas um país pequeno. O que o Brasil ganha com isso? O presidente do Brasil respondeu suavemente. Nós os ajudamos porque vocês são uma nação irmã na América do Sul. O Brasil também já foi uma nação em desenvolvimento. Vivemos sendo pisoteados pelas grandes potências. Por isso sabemos como é difícil para um país pequeno. Ganhamos força. E essa força não a usaremos para dominar outros países, mas para protegê-los e crescermos juntos. Esse é o caminho que aprendemos. Após a ligação, a sala ficou em silêncio por um momento. O presidente falou lentamente. Eu pensei errado. O que, senhor presidente? Pensei que todas as grandes nações eram iguais, que os países com poder apenas usam os países fracos. O presidente olhou pela janela. O Brasil é diferente. Eles têm poder, mas não roubam. Têm tecnologia, mas não monopolizam. O secretário de Finanças perguntou cautelosamente. Senhor presidente, o senhor realmente escolherá o Brasil? A América não ficará em silêncio. O presidente respondeu com firmeza. Eu sei, mas agora não estamos mais lutando sozinhos. O Brasil está conosco. O presidente olhou para mim. Jonathan, prepare o contrato com o Brasil. Eu me curvei. Sim, senhor. Naquela noite, visitei o túmulo do meu pai. Meu pai trabalhou por 30 anos em grandes petrolíferas estrangeiras. Ele trabalhou para empresas estrangeiras nas minas de ouro e petróleo da Guiana. Antes de morrer, ele disse, Jonathan, chegará o dia em que nosso petróleo construirá escolas para nossos filhos. Aguente firme até lá, não importa o quão difícil seja. Mas nunca, nunca se torne um escravo. Eu sussurrei diante do túmulo. Pai, eu finalmente encontrei esse país. Uma grande nação que não agride. Um país que não rouba, mas compartilha. O Brasil. O vento soprou. Parecia que meu pai estava respondendo. Muito bem, meu filho. 5 dias depois, o presidente fez um anúncio ao povo. Meus queridos cidadãos, hoje anunciarei uma decisão importante. Milhares de cidadãos se reuniram na praça pública. Em todo o país, centenas de milhares estavam em frente às TVs e rádios. A Guiana escolheu o Brasil como seu parceiro para o desenvolvimento do campo de petróleo de Stabroek. A praça ficou em silêncio por um instante. Então gritos explodiram. Brasil! Brasil! O presidente continuou. Não seremos mais escravizados pelas grandes potências. Com um parceiro igualitário, construiremos nosso futuro. Os aplausos foram ensurdecedores. O Brasil garantirá 70% dos lucros para nós. Eles transferirão a tecnologia, educarão nossos jovens, construirão a refinaria em nosso solo. Os gritos chegaram ao céu. E o mais importante, o Brasil nos respeita. Eles nos veem como parceiros, não como uma colônia. O presidente chorou. A partir de hoje, a Guiana seguirá um novo caminho. Não mais um país explorado, mas um país que prospera junto. Os gritos ecoaram, mas eu sabia, a verdadeira batalha estava apenas começando. No dia seguinte ao anúncio, uma notícia de última hora de um canal internacional. Escolha da Guiana pelo Brasil causa tensão na região. Departamento de Estado dos Enozenutas, expressamos séria preocupação. Uma emissora britânica também noticiou. A decisão míope da Guiana pode representar um risco para a segurança do hemisfério ocidental. A mídia estatal chinesa também publicou um comentário. A escolha da Guiana pelo Brasil, um país com suas próprias ambições regionais, acabará por cair na esfera de influência de outra potência. Toda a mídia mundial nos culpava. O líder da oposição atacou ainda mais. O presidente está destruindo o país. O Brasil é um peão do EUA. Se tivéssemos cooperado com a China, teríamos infraestrutura e lucro. Os manifestantes voltaram à praça. Impeachment do presidente. Cancelem o contrato com o Brasil. A situação estava se deteriorando. Naquele momento, recebemos uma ligação de uma emissora britânica. Solicitamos uma entrevista com o presidente.
Eu me opus. Senhor presidente, essa emissora é da mídia ocidental. Eles só farão perguntas para nos prejudicar. Mas o presidente balançou a cabeça. Jonathan, se fugirmos, só perderemos mais. Precisamos lutar de frente. O mundo inteiro está assistindo. Precisamos dizer por que escolhemos o Brasil. No dia da entrevista, o repórter da emissora britânica, James Hamilton, chegou. Um homem branco de meia-idade, olhos afiados e um sorriso que parecia zombar. Eu soube assim que vi seu rosto. Este homem veio para nos ridicularizar. A câmera começou a gravar. Senhor presidente, começarei com uma pergunta simples, disse Hamilton. A Guiana é um pequeno país com uma população de 820 mil habitantes. O PIB é menos de 1% do Brasil? Nessa situação, por que vocês rejeitaram as ofertas da América e da China e escolheram o Brasil? O presidente respondeu calmamente. Porque o Brasil ofereceu as melhores condições. Quais são as melhores condições? Uma divisão de lucros de 70% até 30%. A América ofereceu 15%. A China, 25%. Hamilton Rio, 70%. É inacreditável. Por que o Brasil ofereceria condições tão favoráveis? Não há uma agenda oculta? O rosto do presidente ficou sério. Agenda oculta? O Brasil é um parceiro estratégico do Z699. Se vocês fizerem um contrato com o Brasil, ainda estarão sob o domínio do ZR1A. Eu cerrei os punhos. Isso não era uma pergunta, era um insulto. Mas o presidente estava calmo. Repórter Hamilton, sua lógica é engraçada. Se fizermos um contrato direto com a América, nos tornaremos escravos. Se fizermos um contrato com um aliado da América, ainda seremos escravos. Então, com quem deveríamos fazer um contrato? Hamilton ficou confuso. Bem, havia a China. Vocês não gostariam de nos dar o porto por 99 anos como o Sri Lanka e ficarmos presos em dívidas? Isso foi uma falha de gestão do Sri Lanka. A voz do presidente se elevou. A China oferece empréstimos impossíveis de pagar e toma os ativos quando não são pagos. Essa é a essência do um cinturão, uma rota. Por que deveríamos cair nessa armadilha? Hamilton mudou de assunto. Então, por que vocês não consideraram países europeus ou outros países asiáticos? O Reino Unido. A Guiana é um país da Commonwealth. Não seria natural cooperar com o Reino Unido? O presidente olhou diretamente para Hamilton. Reino Unido? Sim, o presidente falou lentamente. Repórter Hamilton, você sabe o que o Reino Unido fez conosco? Por 153 anos, a voz do presidente baixou. Por 153 anos, o Reino Unido nos fez sua colônia. Nossos ancestrais trabalharam como escravos em plantações de cana-de-açúcar. Morreram em minas de ouro. Todo aquele açúcar e ouro foram levados para Londres. O rosto de Hamilton ficou sério. O que nos restou foi apenas a pobreza. Sem estradas, sem escolas, sem hospitais, eles apenas deixaram buracos em nossa terra. O presidente se inclinou para a frente. Repórter Hamilton, pode me perguntar de novo o que o Reino Unido fez por nós? Hamilton ficou sem palavras. O presidente continuou. O Brasil iniciou um programa de educação técnica em apenas um ano. 500 jovens foram enviados ao Brasil para estudar. A construção da refinaria já começou. Eles prometeram construir um hospital de 500 leitos e a construção já começou. Havia fogo nos olhos do presidente. O que o Reino Unido não fez em 153 anos, o Brasil começou em um ano. E ainda assim deveríamos escolher o Reino Unido? Hamilton mudou apressadamente a pergunta. Mas não é perigoso depender de um país em desenvolvimento como o Brasil? O tamanho da economia do Brasil é... Naquele momento, o presidente explodiu. Espere um minuto. O presidente levantou a mão. Repórter Hamilton, o Brasil é um país em desenvolvimento? Isso é uma visão relativa. Você sabe qual é o ranking do PIB do Brasil no mundo? 9 graus. Mais alto que muitos países europeus. O rosto de Hamilton ficou vermelho. Você sabe qual é o ranking da indústria de construção de plataformas offshore do Brasil no mundo? 1 grau. Os FPSOs que a América tem dificuldade em construir, o Brasil os constrói aos montes. O Reino Unido também não consegue. A voz do presidente ficava cada vez mais alta. Você sabe qual é o ranking da indústria aeroespacial do Brasil no mundo? 3 graus.
os aviões da Embraer que voam no seu país têm tecnologia brasileira. O presidente bateu na mesa com a palma da mão. Repórter Hamilton, o que você está tentando me ensinar? O que o seu país fez por nós em 150 anos? Exploração e roubo. A voz do presidente tremia. O Brasil, em apenas um ano, construiu escolas, hospitais e ensinou tecnologia. Eles deram um futuro aos nossos jovens. O presidente olhou diretamente para a câmera. E agora você vem aqui e me diz que o Brasil é um país perigoso para se depender? Fique fora disso. Nós decidiremos com quem faremos parceria, não o seu país. Hamilton ficou completamente sem palavras. A entrevista terminou e o vídeo se espalhou pelo mundo. 80 milhões de visualizações em 24 horas. 150 milhões de visualizações em 48 horas. Os comentários choveram. O presidente da Guiana é uma lenda. Ele destruiu o repórter da emissora estrangeira. O Brasil é um país incrível. Que coragem para falar sobre o colonialismo. Mensagens de apoio chegaram de toda a América do Sul. Presidente do Peru, aplausos à coragem da Guiana. Presidente da Colômbia, também consideraremos uma parceria com o Brasil. Ligações vieram do Equador, Bolívia e Paraguai. Queremos cooperar com o Brasil também. A situação virou completamente. E o golpe final foi desferido. A evidência do lobby chinês do líder da oposição, James Morton, foi exposta. O documento divulgado pelo governo. O detalhe do depósito de 58 milhões na conta de um assessor de Morton vindo de uma empresa de fachada em Hong Kong. A foto de Morton conversando com executivos de uma grande petrolífera chinesa em Pequim. E a gravação. Se o presidente for derrubado, mais 300 milhões serão fornecidos. O país inteiro explodiu em fúria. Traidor, ele vendeu o país. Morton foi preso no aeroporto tentando fugir. Os resultados da pesquisa de opinião pública foram divulgados. Taxa de apoio à escolha do Brasil, 93%. Taxa de aprovação do presidente, 89%. Nós vencemos. 3 meses depois, o primeiro FPSO chegou do Brasil. 340 metros de comprimento. Uma enorme planta offshore do tamanho de 3 campos de futebol, feito no Brasil. O líder da equipe, Ricardo Alves, disse: este navio sozinho pode produzir 200 mil barris por dia. Olhei para aquela estrutura gigantesca e não consegui conter as lágrimas. Nosso futuro estava flutuando ali. 6 meses depois, o primeiro petróleo bruto foi produzido. No momento em que o primeiro barril foi transferido do FPSO para o navio-tanque, todos no local aplaudiram. Engenheiros brasileiros e trabalhadores da Guiana se abraçaram. O líder da equipe, Alves, segurou a mão de um engenheiro da Guiana. Parabéns, este é apenas o começo. O engenheiro da Guiana respondeu chorando: obrigado. Muito, muito obrigado. Eu também estava lá. Em meus 52 anos de vida, nunca tinha visto uma cena assim. Uma grande nação tratando uma pequena nação como igual. Cooperação em vez de exploração. Compartilhamento em vez de roubo. Um ano depois, a refinaria foi concluída. Capacidade de 400 mil barris por dia. A maior refinaria do Nordeste da América do Sul. Na cerimônia de abertura, o presidente disse: hoje não somos mais um país que apenas vende petróleo bruto. Somos um país que processa e fabrica produtos. A primeira gasolina processada foi produzida. E qual foi o primeiro produto feito com essa gasolina? Combustível doado gratuitamente aos refugiados venezuelanos. Um refugiado chorou e disse: nosso país tem mais petróleo, mas o povo não tem dinheiro para comprar gasolina. A Guiana está apenas começando, mas já está compartilhando com os refugiados. Qual é a diferença? O refugiado balançou a cabeça, o parceiro é diferente. Vocês escolheram um parceiro que não escraviza, mas que ajuda a prosperar juntos. O primeiro lucro foi anunciado. Receita total, 28 bilhões de dólares. De acordo com o contrato, 6 bilhões de dólares, 70% foram para o governo da Guiana. Mais de 7 vezes o nosso orçamento anual. O presidente anunciou: o que faremos com esse dinheiro? O povo ouviu:
Construiremos 200 escolas. Houve gritos. Construiremos 50 hospitais. Houve aplausos fortes. Iniciaremos um sistema de saúde gratuito para todos os cidadãos. As pessoas começaram a chorar. E, acima de tudo, o presidente também chorou. Daremos um futuro aos nossos jovens. Os engenheiros que estudaram no Brasil estão voltando. Eles serão os pilares desta nação. Os aplausos não pararam. 10 anos depois, 7 países da América do Sul anunciaram que adotariam o modelo Guiana-Brasil. Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Paraguai, Suriname, Guiana Francesa. Todos iniciaram cooperações com o Brasil. O tom da mídia mundial mudou. Um grande jornal americano: o Brasil forneceu um novo modelo de cooperação na América do Sul. Cooperação, não exploração. Revista Econômica: modelo Guiana-Brasil, um novo paradigma no desenvolvimento de recursos, transferência de tecnologia local e divisão equitativa de lucros. Canal de Notícias Internacional: o Brasil alcançou o que a América e a China não conseguiram ver: uma diplomacia de confiança e respeito. No final, até a América reconheceu. Porta-voz do Departamento de Estado: respeitamos a escolha da Guiana. O Brasil é um parceiro confiável. A China também recuou. As grandes empresas estatais chinesas começaram a se retirar da América do Sul porque a estratégia da armadilha da dívida não era mais eficaz. Vou concluir esta carta. Tenho algo a dizer ao povo do Brasil. Vocês não nos deram apenas tecnologia de desenvolvimento de petróleo. Vocês nos deram esperança. Esperança de que uma pequena nação pode viver com dignidade. Esperança de que se pode prosperar mesmo sem recursos, através da tecnologia e parceria. E esperança de que existe uma grande nação neste mundo que não agride. No dia em que encontramos petróleo, sentimos medo. Mas depois que conhecemos o Brasil, o medo se transformou em esperança. Porque sabíamos que com o Brasil, a riqueza poderia se tornar uma verdadeira bênção. Meu pai trabalhou para empresas estrangeiras a vida toda. Antes de morrer, ele disse: Jonathan, chegará o dia em que nosso petróleo construirá escolas para nossos filhos. Pai, esse dia chegou, graças ao Brasil. Finalmente, ao povo do Brasil. Existem 2 tipos de grandes nações no mundo. Uma é a nação que entra e rouba. A outra é a nação que entra e constrói. Por 150 anos, só vimos a primeira, até conhecermos o Brasil. Vocês são a segunda grande nação, uma grande nação que não agride, uma grande nação que não rouba, mas compartilha. Estamos com vocês. Esta é a incrível história de Jonathan Williams, diretor técnico da Companhia Nacional de Petróleo da Guiana. Espero que este vídeo tenha mostrado que tipo de país o Brasil é no mundo. O que devemos nos orgulhar não é apenas da tecnologia. Uma nação que compartilha, não rouba. Uma grande nação que não agride. Esse é o Brasil. Se você gostou desta história, por favor, inscreva-se e curta.